Eu sou Gustavo de Souza Borges, eu sou psicólogo, sou especialista em psicologia organizacional e do trabalho pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e eu atuo full-time numa organização em prol da igualdade racial, junto a grandes empresas, apoiando elas de diversas maneiras para combater essa característica nefasta da nossa sociedade, que é o racismo. E tem uma coisa muito séria para falar para todos os presentes. As organizações estavam desperdiçando potencial, e eu posso provar isso com algumas questões. De forma parecida, peço a todos que estão nos ouvindo que lembre-se da atual ou da última organização em que você atua ou você atuou. Pense na alta liderança dessa empresa, os cargos mais altos aos quais você teve acesso ou que você chegou a conhecer quem eram essas pessoas. E eu faço essa pergunta: quantos diretores negros haviam nessa organização? Quantas diretoras? Quantas mulheres negras eram diretoras na organização em que você atuava? Quantas pessoas com deficiência ou quantas pessoas claramente e assumidamente membros ou membras da comunidade LGBT e mais? Com essas questões, nós podemos começar a entender a questão muito séria que é a diversidade e a inclusão nas organizações, no mercado de trabalho como um todo. Embora mais da metade da nossa população seja composta por pessoas negras, segundo o IBGE, e também mais da metade da nossa população seja composta por mulheres, essa diversidade que nós vemos na população, que nós vemos nas ruas, que nós vemos quando nós passeamos pelas nossas cidades, elas não estão representadas, elas não aparecem da mesma forma nas organizações. Para evitar essas desigualdades, as organizações realizam ações voltadas à diversidade e à inclusão. Por isso, no começo da minha fala, eu digo que as organizações estavam subutilizando o potencial. Eu espero que elas já estejam, que esse processo, esse cenário esteja se alterando e se altere rápido. Então, eu vou, primeiramente, agora, nesses minutos que ainda nos restam, falar um pouco sobre conceitos a respeito da diversidade étnico-racial em específico, e também compartilhar algumas chances profissionais que surgem em resposta a esses investimentos e como acessar elas. Então, primeiro, falar sobre os grupos minorizados. Grupos minorizados são aqueles grupos com menor acesso a direitos e também menor acesso ao mercado de trabalho, independente do número que eles representam dentro da população de uma determinada sociedade, no nosso caso, a sociedade brasileira. Eles são incentivados a entrar nas organizações através das ações de diversidade e inclusão. Os principais grupos trabalhados são na diversidade de gênero, aumentando o número de mulheres nas organizações e especialmente em cargos de liderança. Também a comunidade LGBTI+, também o outro grupo que tem esse investimento em diversidade e inclusão o grupo de PCD, então as pessoas com deficiências, e também diversidade étnico-racial, incentivando o acesso, no caso do Brasil, de profissionais negros no mercado de trabalho. Outras organizações e outras sociedades, outros países, podem ter grupos diferentes sendo trabalhados, e mesmo no Brasil, nós temos outros trabalhos. O próprio Cachito, entre outros estudos, ele trabalha também como as organizações têm aberto as portas
para profissionais de diferentes gerações, aqueles considerados mais velhos, e algumas ações em específico as de tecnologia têm feito políticas específicas para esse grupo que não é um desses 4 grupos principais da diversidade e inclusão, mas que também tem o seu trabalho desenvolvido dentro do setor de diversidade das empresas. Foco em diversidade étnico-racial, em parte porque é a temática dentro da diversidade que eu trabalho de forma mais próxima, mas já reforço que muitos dos conceitos que vão ser trazidos aqui também se aplicam para outros grupos. Então, o primeiro conceito importante para nós entendermos é diversidade e inclusão. Diversidade trata-se de em que medida a variedade de pessoas existentes na população em geral é representada dentro de um cenário específico, no nosso caso, uma empresa em particular. Os censos da população do Brasil e os conduzidos internamente pelas organizações são importantes para que nós possamos entender a diversidade dentro da organização. Já a inclusão trata de um aspecto mais subjetivo, trata de o quanto as pessoas de fato são bem-vindas no local, se elas conseguem expressar verdadeiramente quem elas são, se elas têm segurança psicológica para trabalhar e chances iguais de serem promovidas e reconhecidas. Esses dois conceitos, diversidade e inclusão, costumam aparecer juntos porque eles são complementares. Você precisa da inclusão para que a sua diversidade, de fato, manifeste todos os benefícios que ela pode. E se você investir em diversidade, mas não trabalhar em inclusão, logo você vai ter um turnover, todas essas pessoas atraídas vão sair da sua organização, e isso não é benéfico para ninguém. Verna Myers, uma consultora de diversidade estadunidense e atualmente vice-presidente de diversidade e inclusão na Netflix, tem uma frase que representa bem esses conceitos de diversidade e inclusão. Diversidade é convidar para a festa e inclusão é chamar para dançar. Outro conceito importante é o racismo estrutural. O racismo é uma relação de poder que não se manifesta apenas na opinião particular de uma pessoa. Nós recentemente vimos ações, mas elas não se manifestam apenas no ato consciente de uma única pessoa, nem somente nas instituições, o que é chamado do racismo institucional, mas a própria maneira como a nossa sociedade está configurada, e aí utilizando o Estado, a economia, o direito e as formas como nós compreendemos o mundo e aprendemos a avaliar o mundo à nossa volta, nos tornam racistas. Isso não quer dizer que o racismo seja inevitável, mas significa que ações são necessárias para o combate do mesmo, pois ele não acabará naturalmente com o passar do tempo, visto que ele já nos assombra há muito tempo e ele é parte da própria estrutura da sociedade. A forma normal como a nossa sociedade existia até pouco tempo atrás é forjada também pelo racismo. Um exemplo prático de como o racismo configura a nossa forma de pensar e a nossa compreensão do mundo é que talvez antes de eu realizar a pergunta inicial, muitos dos que estão aqui participando dessa conversa não perceberam que havia poucas pessoas negras em cargos de liderança no seu ambiente de trabalho, que talvez as únicas pessoas negras no local de trabalho fossem aquelas que nós chamamos de imposições organizadas, sem nenhum demérito a nenhuma profissão, mas aquelas pessoas que estão limpando, aquelas pessoas que estão cuidando da segurança, e não as pessoas que estão debatendo dos assuntos
próprios da organização. Esse aspecto do racismo, entre outros fatores, configura os nossos vieses inconscientes. Vieses inconscientes são as escolhas que o nosso cérebro realiza de forma inconsciente e, por isso, automática e sem uma avaliação profunda. Esses vieses impactam as decisões tomadas na seleção, nas promoções e mesmo na atribuição de tarefas, em que algumas tarefas, aquelas mais reconhecidas, são confiadas a homens brancos, enquanto tarefas menos visíveis são confiadas a mulheres negras, fornecendo um exemplo nesse sentido. As organizações, em face de tudo isso, desse problema complexo, tanto para evitar aspectos negativos, como processos trabalhistas e escândalos impactando a marca da corporação, e aí vale pensar como hoje é vista pelo público a polícia de Minneapolis e a polícia dos Estados Unidos e a polícia do Brasil em face dos protestos e das ações que nós vimos recentemente, quanto também buscando os consistentemente mapeados benefícios da diversidade e inclusão. Quais são esses benefícios? Maior inovação, desempenho financeiro superior, maior compreensão do cliente, maior engajamento, melhor marca empregadora, dentre outros benefícios. Essas empresas são incentivadas tanto internamente, pelos seus stakeholders, pelos seus compradores, pelos seus parceiros de negócio, quanto externamente, principalmente em organizações multinacionais, a alta liderança acaba incentivando que as organizações repitam os programas de diversidade e inclusão que fazem sucesso em outros países. E aí vem a minha segunda fala. As organizações estão tentando combater o racismo, algumas de forma mais séria, outras ainda de forma muito inicial, mas que oportunidades profissionais surgem a partir desse investimento? Reforço, eu estou falando de diversidade étnico-racial, mas isso vale para os outros grupos que eu citei no início da nossa conversa. O primeiro tipo de vaga surge diretamente da profissionalização desse investimento em diversidade e inclusão étnico-racial. Era muito comum que os grupos fossem grupos de afinidade ou comitês de diversidade que atuavam e atuam, eles são importantes ferramentas no combate ao racismo de forma voluntária e também, por conta disso, com níveis de conhecimento sobre os conceitos importantes, conceitos como os que nós falávamos até então, muito diversos dentro do mesmo grupo. Mas, recentemente, as organizações estão começando a profissionalizar esse setor. Então, surgem equipes formais dentro da estrutura da própria organização, trabalhando 100% do tempo focadas em diversidade e inclusão. Nós começamos a ver cargos como analista de diversidade, consultor de diversidade e inclusão. E esses cargos tendem a ficar cada vez mais comuns com o passar do tempo. Então, se você atuou em grupos de afinidades, propondo soluções nas organizações pelas quais você participou, ou você participou de algum projeto associado à diversidade e inclusão, esse pode ser o próximo passo na sua carreira, esse pode ser o próximo cargo na sua carreira que talvez você não tenha vislumbrado anteriormente. Além das instituições que têm esses cargos dentro da sua própria estrutura, também existem as organizações que prestam serviços a elas, como o próprio instituto no qual eu atuo, dentre outras organizações. Mesmo pensando em empreendedorismo, alguns consultores podem ver nesse nicho de mercado soluções em que eles podem atuar com sucesso e atender à demanda crescente das organizações grandes, médias e pequenas que buscam se tornar mais diversas e mais inclusivas. Outra questão nesse ponto é que no Brasil já surgem
ofertas na pós-graduação que permitem um conhecimento mais sistematizado acerca da diversidade. Para acessar essas vagas, as formas são as tradicionais e as formas que eu vou divulgar agora. Já entrando no segundo tipo de vagas que o investimento em diversidade e inclusão cria. Essas são as vagas que não surgem diretamente por conta dos esforços em diversidade e inclusão, mas que, devido a eles, têm um esforço direcionado em atrair e selecionar profissionais dos grupos minorizados. Dando o exemplo da diversidade étnico-racial, profissionais negros e negras. Essas vagas existem em maior quantidade em programas de estágio e programas trainee, os programas de entrada, mas elas existem em todo tipo de vaga, também vaga sênior e vagas de liderança. Conhecendo as estratégias de atração dos candidatos, você vai estar melhor posicionado para atingir essas vagas, conhecê-las e conhecer essas organizações. E a probabilidade dos vieses inconscientes impactarem negativamente o seu processo seletivo diminui, porque essas são organizações que estão investindo especificamente no grupo minorizado ao qual você se identifica. Quais são as estratégias? Então, nós temos grupo de compartilhamento de vagas. Em todas as redes sociais, nós temos esses grupos, alguns grupos mais organizados, outros menos, com grande troca entre membros, não necessariamente as mesmas pessoas postando as vagas, mas grupos em que essa comunidade específica divulga vagas das organizações em que atuam atualmente ou de organizações que buscam esses grupos minorizados. Consultorias e organizações especializadas. Muitas das organizações que que prestam esse serviço de recrutamento e seleção focando em diversidade têm bases de dados próprias, têm sites próprios voltados para o recrutamento e seleção, e de alguma forma conhecer essas organizações, se cadastrar nos sites relevantes, pode aumentar as suas chances de ser selecionado ou selecionada. Nós temos também grandes festivais e eventos. Esses eventos costumam juntar diversas organizações para atrair uma grande quantidade de candidatos ou candidatas de um grupo específico. Recentemente, nós tivemos esse mês, porque é o mês do orgulho LGBTI+, um festival online justamente focando nessa comunidade em específico. Então, momentos importantes para o grupo costumam ser momentos em que esses festivais e grandes eventos acontecem com maior probabilidade. Pensando em diversidade étnico-racial, novembro é um mês muito importante, pensando agora no futuro próximo. Grupos de afinidades. Como eu falei, os grupos de afinidade, comitês de diversidade, foram e são estratégias importantes no investimento em diversidade e inclusão, e alguns desses grupos, para além de propor soluções para a organização, eles atuam de forma muito ativa, atraindo candidatos. Alguns desses grupos têm páginas próprias nas redes sociais, divulgam as vagas de maneira autônoma, tem bancos de talentos que eles vão acumulando com o passar do tempo. Então, ter contato com esses grupos e ter contato com os profissionais em particular que pertencem a esses grupos pode ajudar você a se inserir nessas empresas. Eventos da própria empresa. Então, é comum que a organização convide, por exemplo, universitários negros para fazerem uma visita na sua sede. Esse evento pode já ser um processo seletivo ou pode gerar contatos
que quando a organização for selecionar, ela vai utilizar esses e-mails, esses telefones que ela conseguiu durante esse evento. Então, participar desses eventos é relevante e também esses eventos costumam ter propostas de desenvolvimento, contatos com a alta liderança. Então, são eventos que vale a pena aproveitar essas oportunidades. Contas em redes sociais da própria organização. Então, para além das contas dos grupos de afinidade, as organizações que entendem que é importante, como marca empregadora, mostrar que você é uma marca aberta à diversidade e à inclusão, elas postam em todas as suas redes sociais os seus processos seletivos e tentam comunicar o máximo possível que elas gostariam que as candidatas e os candidatos negros se inscrevessem, que a comunidade LGBTI+, se inscrevesse, que mulheres se inscrevessem no processo seletivo deles. E cursos gratuitos. Eu tive contato com isso no setor financeiro, mas também o setor de tecnologia costuma ter um grande investimento em cursos que são gratuitos, mas esses cursos, diferente de outros cursos que nós vemos no mercado, eles têm já uma trajetória mirando que, ao final desses cursos, as pessoas já possam ser empregadas pela organização principal que está financiando esse curso ou por organizações aos quais ela presta serviços. Como em tecnologia nós temos uma falta de mão de obra qualificada, isso é muito comum nesse setor, em que a organização capacita os profissionais e depois recomenda eles para os seus clientes, para que eles possam atuar em loco nesses clientes com o conhecimento que esses cursos garantiram. E essas são as ações nesses cursos gratuitos. Em alguns casos, eles nem demandam o ensino superior, por exemplo, que é um aspecto muito valorizado nas outras formas de entrar em contato com essas organizações. Agradeço a oportunidade, Cachito, a todos os presentes e peço que essa conversa não termine hoje, não termine aqui. Me coloco à disposição para pessoas que tenham eventuais dúvidas nas minhas redes sociais, no meu e-mail e assim por diante. Muito obrigado.